Bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Dicas para uma segunda fase excelente nos concursos para cartórios. E é um quinta com o DG especial porque nós temos 3 convidados e não somente um. Teremos como convidados os professores Mário Camargo, Andréia Gagliardi e Gustavo Arruda. É isso mesmo, 3 convidados no nosso Quinta com o DG de hoje, no qual a gente vai tratar, como eu disse, em dicas para uma excelente segunda fase. Bom dia para Carol Silveira, minha colega, minha amiga que está por aqui. O pessoal vai entrando devagarzinho e a gente vai esperando antes de começar, é claro, né? E antes de chamar os nossos convidados, o Mário, o Gustavo, a Andréia, para falar sobre a segunda fase, para falar sobre essa importante etapa no concurso, e ainda que você não preste concurso, é legal você ficar por aqui, porque são dicas para qualquer pessoa que atue dentro da área notarial e registral. Bom dia para o Fernando, que é de Guarulhos, para o Luiz, né? Bom dia para o Vinícius, pessoal que vai entrando aqui, quiser mandar bom dia, fique à vontade. 2 informações importantes que a gente passa toda quinta-feira antes de chamar os nossos convidados. A informação número 1 é que a nossa programação é uma programação semanal. Ela acontece toda quinta-feira, às 7h38 da manhã. E é sempre bom vocês marcarem na agenda, né, esse dia e horário. Bom dia aí para Ana Paula, para a Lana, para o Paulo. Sempre bom vocês marcarem na agenda esse dia e horário. O pessoal às vezes fala, Arthur, fica gravado. Mas eu gosto sempre de dizer que é importante em alguns momentos da semana a gente firmar um compromisso com o aprendizado. E estando aqui no nosso Quinta com o DG, vocês têm a oportunidade de firmar esse compromisso com o aprendizado. E o recado número 2, e aí eu já vou chamar os nossos convidados, o Mário, que já mandou um bom dia aqui pra gente, o Gustavo. Informação número 2 é que vocês podem, ao longo da transmissão, fazer perguntas tanto para mim como para os nossos convidados sobre o tema do dia. E também vocês podem, se quiserem, né, compartilhar o conteúdo dessa live com outras pessoas que possam se beneficiar. Ao lado aqui da caixinha dos comentários, do espaço para os comentários, tem um símbolo que é um aviãozinho. Você clica nesse símbolo do aviãozinho e manda a live para outras pessoas que também querem saber sobre direito notarial e registral. Eu vou chamar aqui o Mário, o Gustavo, e eu acho que a Andréia está com o perfil do curso registrando. Vou agora aqui. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Arthur. Bom dia, Mário, Gustavo. Obrigado pelo convite. E bom dia aos nossos ouvintes, alunos, amigos hoje. Legal, vamos ver se a gente consegue trazer o Gustavo agora aqui para nossa transmissão, porque ele só estava com a voz. Agora deu certo. Legal, agora você aparece para mim, Gustavo. Bom dia aí, tudo bem? Tudo ótimo. Estava com aquela voz de fundo, só não escutávamos o Gustavo. Então, sejam bem-vindos aí. Pessoal, essa turma que a gente convida para falar sobre segunda fase é uma turma que sabe, né, do que está falando. Todos são notários e registradores, todos trabalham com esse tema, né, são professores do curso registrando sobre temas que envolvem a segunda fase, e por isso que a gente optou por trazer aí essas pessoas para conversar a respeito dessa segunda fase, porque está chegando a segunda fase em São Paulo, muita gente faz a segunda fase aqui em São Paulo. Bom dia para o Sandro, que está entrando aqui agora, para as outras pessoas. Mas óbvio que se você não está fazendo a prova em São Paulo, está fazendo a prova aí em algum outro lugar do Brasil, você vai se beneficiar do conteúdo que a gente traz aqui hoje. Então a ideia é a gente trazer boas dicas para fazer uma segunda fase. E eu quero, como eu sempre faço aqui, eu vou pedir para rapidamente o Mário, o André e o Gustavo, pela ordem, se apresentarem rapidinho aí para a turma para a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu vou passar a palavra para o Mário e, na sequência, a André e o Gustavo podem falar também. E aí a gente já começa a falar sobre a nossa segunda fase, sobre as dicas para fazer uma excelente segunda fase. Vamos lá? Maravilha, maravilha. Bom dia a todas e todos. Eu sou Mário Camargo. Bom, vamos começar com a apresentação por onde ela deve começar, né? Eu sou casado com a Olivia e pai de 2 filhos. E amigo do Arthur. Legal. E sou amigo do Arthur.
amigo do Gustavo e amigo da Andréia também. Essa é a apresentação mais importante que a gente tem aqui. Atualmente eu sou tabelião de Concordo. protesto. Sou tabelião de protesto. Na semana que vem, olha lá, Arthur, nós somos do mesmo concurso, hein? Estamos indo para 13 anos neste cartório, em 13 anos. Rapaz, eu No... completo hoje. Hoje eu completo 13 anos em Itacoaquecetuba. Olha que maravilha, parabéns, hein? Obrigado. O meu completo no dia 12, no dia 12 de outubro. Eu entrei exatamente no final do dia 11, né? Então comecei o expediente no dia 13, que 12 é feriado. Mas Que dia legal. 12 eu passei o dia inteiro lá organizando as coisas para começar o expediente no dia 13. Tabelião de protesto, então, há 13 anos, fui 4 anos registrador civil antes disso, e tenho trabalhado junto com a professora Andréia, junto com o professor Gustavo e, com muita alegria, junto com o professor Arthur, com a preparação de concursos aí há muitos anos, desde o início da atividade no protesto, então já vão 13 anos aí, trabalhando com a preparação para concursos de outorga de delegações de notas e registro, né? A gente tinha um pouco de receio de chamar de concurso de cartório, mas agora até o CNJ chama, né? Mas é isso. Já tive alguns cargos em associações representativas de notários registradores, fui até presidente da Associação dos Notários Registradores de São Paulo, a ANOREG, e atualmente atuo com o protesto também, que é uma atividade que o Arthur também tem, né? Também tem aí no seu cartório. Mas é isso. Um bom dia Eu, a le- todos. eu lembro de você dando aula no LFG, Mário, há muitos anos atrás. O Mário sempre gostou de dar aula, né, Mário? Eu lembro que lá no. Putz, há muito tempo, que você e o Alisson coordenavam lá no LFG, né? Uma pós em notaria, um curso, né? Uma pós em notaria registral, tem muito tempo. Mário gosta de dar aula, né? É uma coisa legal, vocação. Pois é, eu comecei a dar aula com 18 anos, mas na aula de inglês, né? Aí depois fui para o inglês jurídico, aí comecei a dar algumas aulas na área jurídica depois que terminei o mestrado e fui para cursinho depois que eu O, passei no último concurso que esse que eu fui para o protesto, né? o Mário, com 11 anos, dava reforço de português e matemática para a turma na escola, já Não, dava aula. É, vamos lá, André, e você conta um pouquinho para a turma de quem você é, da sua história. Bom, vou começar pelo importante também. Sou mãe do Gabriel. Gabriel vai fazer 7 anos em breve, um fofinho. E Que legal. pessoas feras aqui. Tenho o prazer de dividir esse trabalho de preparar o pessoal para os concursos com pessoas que são super comprometidas, né? Super bons professores. Nem tem muito o que falar sobre eles. É um prazer imenso. Eu também dou aula, acho que é por paixão, por vocação. Tem dias que eu falo, meu Deus, por quê? Porque é gostoso, porque é bom, porque a gente aprende muito com os alunos também. A gente aprende muito dando aula, né? Eu acho uma troca muito gostosa, assim. Mas eu sou... Verdade. E a, Diga lá, Arthur. Não, não, só concordando, é verdade, a gente aprende muito dando aula, né? Uma coisa valiosa para todo mundo. Eu tô na atividade desde o segundo concurso aqui em São Paulo, né? Então, desde 2003, eu tô fazendo calculadora. Mas eu tô com 21 anos de atividade, mas sou registradora civil desde 2007, pelo quarto concurso. E tô aqui na capital, no Registro Civil da Vila Madalena. Gosto muito do Registro Civil, então também é gostoso falar de um trabalho, de uma coisa que você gosta, de um trabalho que você acredita, né? Tô ali tentando terminar um doutorado que não acaba nunca mais. E acho que é isso, acho que é o mais importante também. E eu gosto Legal. sempre de falar para os alunos que a gente está super à disposição. Nossa missão não termina em gravar a aula, dar aula, né? A gente tem que estar sempre ali à disposição também para ajudar. Boa. Por fim, mas não menos importante, o Gustavo Arruda. Gustavo que tem uma história legal também. Gustavo já foi juiz, hoje está na área. Conta um pouquinho aí para a turma, Gustavo, quem é você? Gustavo já apareceu. O Mário e a André é a primeira vez que participam aqui com a gente. O Gustavo já esteve conosco em outras ocasiões, mas faz um tempinho, né, Gustavo, que você não aparece aqui. É Vale a pena verdade. Arthur, relembrar para a obrigado turma. pelo convite. Se eu for me apresentar, me apresento como amigo do Arthur. Eu acho que quem é amigo do Arthur já se apresenta bem, né? Obrigado pelo convite aí. É uma satisfação estar de novo aqui com você e ao lado de pessoas tão ilustres, o Mário e a Andréia.
A DEA eu conheci na prova oral do Rio Grande do Sul. A gente foi para lá na condição de banca pela VUNESP, que foi uma banca terceirizada. Eu conheci a Andrea lá no concurso, através de um outro colega registrador, e desde então a gente acabou se aproximando e fazendo algumas aulas, alguns cursos, e através dos cursos eu conheci o Mário, que foi também um grande aliado aqui, tem sido uma amizade que tem se fortalecido ao longo dos tempos. Para quem não conhece, o Arthur, eu estabeleci amizade com o Arthur num curso de segunda fase, exatamente, porque eu, na época, era juiz em Búzios, do TJ do Rio, e estava ali me preparando para concurso público, com a ideia de tentar voltar para São Paulo. E através de uma amiga em comum, fiquei sabendo de um curso do Arthur. Eu não sabia quem era o Arthur, aliás, eu não sabia nada da área. E aí a gente teve contato num curso. O Arthur foi um cara que foi muito bacana, me ajudou bastante na segunda fase. E depois as coisas acabaram dando certo. Eu entrei para atividade. O concurso ele tramitou ali um pouco antes da pandemia. Ficou suspenso, como todo concurso, tem aquelas idas e vindas. Mas eu assumi a delegação um pouquinho antes da pandemia, no comecinho de 2020. E fui para um registro de imóveis e anexos, todos os registros, em Aguaí. Aguaí é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, aproximadamente 1 hora saindo de Campinas. E estou no registro de imóveis desde então, e dando aula em cursos preparatórios. Dava aula de direito civil antes da preparação para o concurso de cartório. E agora tenho focado um pouquinho mais na parte de registros, mais especificamente no registro de imóveis. Legal. E nesse momento a gente tem feito muita coisa para a segunda fase. Tem segunda fase aí de São Paulo que está rolando. Tem outros concursos que estão também em andamento, já segunda, terceira fase, vários em fase oral, Alagoas, Pernambuco, enfim, outros concursos. Maranhão, né? Acho que está indo para a prova oral também. Então tem sido uma satisfação acompanhar o pessoal nessa jornada dos concursos. Aí eu espero ser valioso e útil para vocês aí nessa preparação. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente procurou trazer aqui pessoas não à toa que atuam na nossa área, por quê? Porque a segunda fase, e aqui a gente já começa a falar sobre ela, possivelmente é a fase onde a tua experiência profissional mais conta, né? É uma prova que tem um viés prático forte, até pela própria estrutura da prova, que é composta por peça prática, por dissertação, por questões que envolvem jurisprudência, doutrinas e jurisprudências da nossa atividade. Então, a segunda fase ela é muito valiosa, é muito valioso que você tenha uma experiência prática. Se você já trabalha em cartório legal, supre um pouco disso. Se você não tem, buscar um bom curso é essencial, né? Então, por isso que a gente está falando um pouco sobre isso. Eu lembro que lá em 2004, quando eu fazia a segunda fase do terceiro concurso, o concurso que me levou para Campos do Jordão, eu fui num cartório na cidade onde eu morava, em São Caetano do Sul, para fazer um estágio, porque eu achava que era importante e foi de fato importante para a prova ali do terceiro concurso. E eu acho que até hoje isso tem um grande valor. E lembro também que a segunda fase atualmente é a fase mais importante em termos de nota para a composição da tua classificação final. Por quê? Porque ela tem peso 5, né? A resolução 81 foi mudada e com isso saiu um peso, né? Um ponto do peso dos títulos e veio para a prova escrita. Então hoje a tua nota final é prova escrita peso 5, prova oral peso 4, títulos peso 1. Soma tudo e divide por 10. Num concurso em que eu uso sempre essa frase, né? É o mantra de quem presta concurso para cartório. Não basta passar, tem que passar bem, porque se você passar em primeiro ou em último faz total diferença nesse concurso. É diferente, por exemplo, o Gustavo foi juiz, num concurso para juiz, se você passa em primeiro ou em último, tanto faz. Você vai ganhar a mesma coisa, talvez mude a cidade onde você vai começar a tua trajetória, mas a tua remuneração é a mesma, os teus benefícios são os mesmos. Em cartório, a gente sabe que você passar em primeiro ou em último faz uma diferença brutal, né? Aliás, você passar em último nas últimas posições, não tirando o mérito dessa conquista, mas é aquele famoso talvez ganha, mas não leva, né? Porque você pode ficar com algumas opções de trabalho que, legal, você pode começar a tua caminhada, mas provavelmente você vai estar num cartório deficitário, às vezes dependendo da posição num cartório longe da tua casa. Então você tem que almejar os melhores lugares. E para estar
nos melhores lugares, é crucial que você faça uma boa segunda fase. Sem eu tirei, sei lá, uma nota 5, 5,5, eu não vou passar? Dá para passar, mas a tua tarefa fica mais difícil. Porque você vai ter que fazer um bom exame oral e aí você já não conta mais só com o teu desempenho, você conta com o desempenho do outro. Então a gente tem que pensar sempre em fazer a melhor segunda fase possível. E eu abro talvez aqui a gente vai trazer ideias, né, para uma boa segunda fase. Eu gosto sempre aqui de trazer eu falo que a segunda fase ela começa em alguns pontos, como qualquer prova, em um momento anterior ao momento da prova, aquele dia que você vai lá, sentar na cadeira para fazer. Deixar um bom dia aqui para a turma que está entrando e para o professor Salomão, que entrou e mandou um bom dia aqui para a gente. Abraço, Salomão. Eu falo que a segunda fase, algumas coisas que envolvem uma boa nota, e algumas delas podem parecer até meio bobinhas da gente falar, elas começam antes do momento. 2 exemplos que eu gosto de tratar habitualmente. Caligrafia. A gente não escreve mais, né? Ninguém escreve mais com o hábito que escrevia talvez há 10 anos atrás. Então, você treinar a tua caligrafia para fazer uma prova de segunda fase é muito importante. Ainda que você tenha que fazer caderninho, fazer um curso, sei lá como que você vai proceder, porque tem gente que acha bonitinho aquele negócio, a minha letra é feia, ninguém entende, né? Pode ser bonitinho numa conversa informal, numa conversa em minha letra é letra de médico. Falam que letra de médico é feia. Agora, numa prova, você chegar para fazer essa prova com uma letra não tão adequada, em meio a centenas de provas que aquele examinador vai corrigir, ele provavelmente não vai dar uma atenção muito legal. Então, tem que ter um cuidado com isso. Outro cuidado, segmentar, separar o teu material para a prova. Eu já vi gente que vai de mala fazer, o cara leva uma mala para fazer de não sei quantos vademecums e livro dali e tal. Cara, a gente tem 4 horas para fazer uma prova, ninguém vai ter tempo de ficar consultando pilhas e pilhas de livro. Então, você tem que fazer uma organização inteligente daquele material que você vai levar para que, de fato, literalmente não seja um peso tudo aquilo que você está carregando, né? E lembrando que mais importante do que levar um material é você saber onde consultar. Porque às vezes a gente fica ali com pilhas e pilhas, lei não sei de onde, material e tal, só que você não sabe nem por onde começar essa procura. Então, na segunda fase, você pode levar material? Pode, mas leve de forma inteligente para que esse benefício, vamos assim dizer, ele não se torne um problema ali no momento exato da prova. E falando em material, e aqui eu vou falar sobre esse ponto e já passar a palavra para o Mário, talvez trazer algumas considerações. Eu até pensei da gente, como a gente tem o Mário que é tabelião, a Andrea que é registradora civil e o Gustavo que trabalha no registro de imóveis, até da gente, na entrada aí de cada um de vocês, da gente procurar trazer uma dica que seja aplicável para cada uma dessas especialidades, que são os grupos diferentes que a gente tem aqui em São Paulo, e para a galera que não é de São Paulo vai colher essa dica para a prova que for fazer. Um ponto interessante, tem muita gente que na segunda fase acaba se perdendo com essa possibilidade de uso do material. Por quê? Porque a pessoa, ainda que de forma indireta, ela acaba fazendo cópia do que a lei traz, né? Então, assim, o cara, sei lá, você pede para falar sobre inventário extrajudicial. A pessoa abre ali a resolução 35 e mesmo que de forma indireta, ela vai copiando o que a letra da lei diz. Então, uma dica importante para a segunda fase se você pode levar a lei, é óbvio que trazer o conteúdo da lei para a tua prova não vai te agregar valor nenhum, porque você está com aquilo na mão. Não que você não possa citar um artigo legal, de repente até transcrever um pequenino trecho quando achar relevante e tal, mas o importante na segunda fase é você trazer conteúdos que mostrem o teu domínio de conhecimento fora da lei. O que mostra teu domínio de conhecimento fora da lei? Doutrina, princípios, jurisprudências, tudo isso mostra que você conhece súmulas, coisas que estão fora do conteúdo da lei que você pode mostrar que domina aquilo que está lá, né? Então, você construir um raciocínio externando um princípio, linkando aquela matéria com um princípio, com uma decisão, especificamente em São Paulo, o conteúdo de decisões do Conselho e da Corregedoria vale muito,
né? Tem muitas perguntas e até peças que são construídas no entorno de teor de decisão. Então aqui a gente tem esse valor ainda maior. Tudo isso mostra que você sabe o que está fora da lei. Então não adianta, Arthur, mas eu não copiei, eu escrevi com palavras diferentes. Não tem valor. Se você trouxer aquela ideia que está na lei, provavelmente a tua nota, se você for aprovado, vai ser uma nota mediana e não vai ter sucesso. O cara às vezes escreve pra caramba, fala, nossa, arrebentei aqui, fui bem. Mas você vai ver o conteúdo, ele não externou nada disso que a gente está falando. E a pessoa depois fica frustrada, fala, ó, tá vendo? Concurso é fogo, né? O cara vai lá, dá a nota que quiser. Não, você que construiu a tua nota, né? Então, isso é muito importante. E acho interessante aqui, a gente teve um relato do Emerson, que colocou aqui sobre caligrafia. Me tiraram 002 da segunda fase porque o pingo do I parecia um acento. Aí, tem caso concreto que a tua caligrafia faz diferença. E no caso do Emerson, pelo menos entenderam a letra dele, porque há casos que se a pessoa não entende a caligrafia, sequer talvez haja uma correção. Então são algumas ideias de abertura que a gente traz aqui. E eu quero ouvir, Mário, o que você acha de legal para uma segunda fase e pensando na prova dos tabeliães, né, dos tabeliães de notas e protestos, que é uma prova feita conjunta em São Paulo. O que você vê aí de potencial, dica para quem está nos acompanhando? E, pessoal, lembra que quem quiser fazer perguntas, pode mandar aqui nos comentários, a gente vai procurar responder. Quem quiser fazer perguntas claras sobre o tema que a gente está tratando aqui hoje. E quem puder e quiser também, tem o tal do símbolo do aviãozinho ao lado da caixa dos comentários. Mande para quem tem interesse no tema estar aqui conosco ao vivo. Maravilha, Arthur, maravilha. Primeiro ponto eu vou por essa linha da questão da caligrafia. Tem até uma história anedótica que aconteceu comigo. Tem uma colega nossa, que inclusive foi aprovada pelo professor Gustavo e pela professora Andréia lá no Rio Grande do Sul. Ela morava em Santo André, veio até o cartório, falou assim, eu queria umas dicas de segunda fase. Eu falei, caligrafia. Ela falou, nossa, mas que dica mais sem relevância. Eu falei, sem relevância não, não, muita relevância. Você não tem ideia do quanto isso faz diferença. Eu tinha uma letra muito feia no primeiro concurso que eu prestei e tirei uma nota mediana. Às vésperas do 7º concurso, que foi o que eu passei no protesto, eu fazia a ata das reuniões do Sistema Nacional de Registro Civil, fazia à mão e mandava essa ata para o pessoal escaneada. Um colega nosso falou, não gostei da ata que aquela menina fez, imaginando que aquela letra redondinha, toda bonitinha, fosse uma letra de menina, de caderninho de escola. Eu falei, a letra é minha, viu? Quem fez a ata fui eu, né? Então eu já estava com a caligrafia bem montada ali. E isso é uma coisa bastante importante. Ninguém hoje escreve mais. Eu podia fazer a ata com... Na época não era tão fácil assim... levar dispositivo, gravar essas coisas, mas tinha notebook, né? Eu podia fazer ata com notebook e digitar. Só que a prova você não faz digitando. Você precisa treinar a mão. Então aí quem está se preparando para a segunda fase, quem vai se preparar para a segunda fase, começa a fazer o seu estudo no papel. Começa a escrever. Faz ali a letra, faz o formato da letra, até porque isso é um processo diferente dentro do nosso cérebro, né? Desenhar a letra e apertar um botão são coisas diferentes para a nossa compreensão do que a gente está escrevendo. Mas então, essa questão da caligrafia é fundamental. Eu acrescentaria ainda na parte geral, sem entrar na parte de tabelionato de protesto, a organização. O que pode te derrubar em uma prova de segunda fase é uma prova desorganizada. Quando vamos fazer uma dissertação, a dissertação tem que estar concatenada, ela precisa ter começo, tem que ter introdução, tem que ter conclusão. E se a banca te deu o caminho, te dando os itens a serem tratados, segue o caminho da banca. Eu vejo muita gente falando, eu mudei, peguei lá o último item e casei com o primeiro item e consegui... Aquela ordem vai facilitar a correção do examinador, que vai checar se cada item foi devidamente tratado pelo candidato. Então, minha recomendação... sigam ali a ordem dos itens que foi colocada pelos examinadores, né, nesse ponto. Mas nessa linha do que o professor Arthur colocou, para protesto, para o tabelionato de protesto, muita coisa está na lei.
A lei do protesto é a lei 9492. Estar com a lei na mão não adianta nada se você não souber navegar na lei. Então, leia a lei e saiba onde está cada ponto. Grifa a sua lei em casa ali para conseguir visualmente dizer, olha, a apresentação está aqui, os livros estão lá no final, a parte de intimação está no artigo 14 e no artigo 15. Saiba transitar na lei e também no Código Nacional de Normas e nos códigos de normas dos estados, para saber localizar o que você está procurando ali na hora. Então, tem que ter familiaridade com o material que vai ser levado na prova. E o conhecimento do que não está na lei é fundamental. Para quem vai prestar concurso para São Paulo, decisões da Corregedoria e do Conselho Superior da Magistratura são fundamentais. No protesto, não tem decisão do Conselho Superior da Magistratura, porque ele julga questões de registro propriamente dito. Mas ali no protesto tem muitas decisões da Corregedoria. Agora, quando eu digo muitas no protesto, são poucas. São muitas, mas são poucas. Então, conhecer pelo menos a ementa vale a pena. Então, vai lá na plataforma do Tribunal de Justiça, procura lá os pareceres da Corregedoria e coloca protesto. E vai lendo. Vai ter muita coisa que vai falar. O tabelião de notas e protesto, não interessa. Mas protesto de cheque, prescrição, devolução pelo tabelionato, possibilidade em razão do potencial abuso de direito. Poxa vida, está lá uma situação que não está na lei e que vale a pena as senhoras e os senhores darem aquela estudada, conhecerem. Decisões de tribunais superiores, olha que maravilha. Na parte de títulos de crédito, que tem muita interface com o protesto, tem várias decisões consolidadas, inclusive naquelas coletâneas de jurisprudência em teses ou nos informativos de jurisprudência do STJ, que falam dos títulos de crédito. Vale a pena conhecer. Um informativo a jurisprudência em tese são 3, 4 páginas em que a gente lê o que foi decidido, quais são as teses que o Tribunal Superior ali, que o Superior Tribunal de Justiça fixou em relação a algum tema. Por exemplo, título vinculado a contrato. Se eu tenho uma nota promissória vinculada ao contrato, ela perde a autonomia e a abstração dela. Não vive mais sozinha. É colocado em evidência o conteúdo do contrato. Então, eventualmente, numa prova, a gente nunca aposta numa peça prática de protesto, mas já caiu, né? Numa prova em que seja apresentada uma nota promissória expressamente vinculada a um contrato, é necessário o contrato para fazer uma adequada qualificação e fazer uma peça prática correta. Então, esse estudo é bastante interessante dessa questão das grandes decisões. Estar de posse das leis que tratam de títulos de crédito, tanto a Lei Uniforme de Genebra, que trata das cambiais, das notas promissórias e das letras de câmbio, quanto da lei das duplicatas, a 5474, e da lei do cheque, precisam estar lá. E também da lei das cédulas, a que trata da cédula de crédito bancário, 10.931, bem como a estar de posse ali do Código Civil, que tem a parte do direito empresarial ali, que também é aplicável ao tabelionato de protesto. Numa recomendação do que deveria ser estudado para quem está se preparando para a prova no que toca ao protesto, vocês vão precisar estudar todo o direito civil lá para a parte de notas que cai também nessa prova aqui em São Paulo e em outros estados caem todas as matérias, né? Então, o conhecimento do direito civil é fundamental. Peguem uma boa doutrina de direito civil com a qual vocês tenham mais familiaridade e leiam, estudem bem, dominem ali o direito civil. Mas no protesto é necessário também dominar o direito empresarial, especialmente no tocante aos títulos de crédito e a parte de recuperação judicial e falências. Então, é importante também entender essa parte do direito empresarial. Vale a pena também estudar um pouco da parte de contratos, porque há contratos que são levados a protesto também, mas eu focaria bastante em títulos de crédito, são coisas que são bastante cobradas nas provas de protesto. E basicamente na preparação fazer isso. E escrever muito, na mão ali. Realmente fazer muita escrita ali na mão mesmo. Eu acho legal no protesto, muito valioso tudo que o Mário trouxe. Eu acho que eu agrego na parte do protesto, eu acho que um tema que também deixa muito potencial de indagação você falou do título de crédito, tem os outros documentos de dívida também, né? Que é um universo bem grande que a gente tem de documentos passíveis de protesto. E a gente vê, né, tem muita coisa que envolve decisão judicial, contrato de honorário, contratos de maneira geral, honorários advocatícios, contratos de maneira geral. Então, eu acho que são temas com potencial indagação.
De tudo que você falou, eu destaco demais a parte jurisprudencial, de fato da pessoa conhecer decisões de corregedoria, de Conselho Superior da Magistratura, como disse, não para o protesto, mas para a parte tabeliô, tem muita coisa que envolve o tabelião de notas que está lá no Conselho. Por exemplo, a jurisprudência em teses que você citou, cara, a gente tem a jurisprudência em teses número 56, que acho que é só de títulos de crédito. Então tem que ler, não dá para você ir para a prova sem fazer. A 80 trata de registros públicos, tem um monte de coisa da nossa atividade. Então, cara, tem que ler. Você tem que ler isso e estudar, porque são coisas que fazem diferença no momento da tua prova. Os próprios enunciados que recentemente foram feitos da Justiça Federal, para nossa atividade, você conhecer o teor de um enunciado e aplicar na prova, pô, quanto vale isso em termos de composição de nota, né? Tem muito valor. E pensando aqui, já que a prova de notas e protestos é uma prova conjunta, de fato, o que o Emerson falou aqui, não dá para escolher a matéria, tem que estudar muito, claro, mas a ideia é a gente trazer algum norte do que a gente vê com potencial indagação. Na parte de notas, cara, teve muita coisa que mudou na Resolução 35 recentemente, então acho que é uma matéria que pode pintar aí alguma coisa que envolva essas mudanças no entorno do inventário, né, do divórcio. Hoje tem a figura da separação de fato também, que permite múltiplas interpretações. Eu fiz uma live sobre esse tema e eu fiz com o Bernardo Chesi, o advogado. Cara, ele falou umas coisas que eu nem tinham passado na cabeça. A gente vai pensando, né, sobre a ideia e tem muitas possibilidades. A Lei 14.711, que criou novas atribuições para o tabelião, scroll account, ata de verificação de condição, arbitragem, aquela ata de arrematação na hipoteca que virou título transmissivo de propriedade. Cara, olha isso, você tem hoje uma ata notarial que é título transmissivo de propriedade. Rapaz, que loucura, né? É uma loucura, mas tem. Então, eu penso que a gente não deve, eu acho que em prova, a gente já fez prova também, quer dizer, eu já fiz, né? Eu não presto mais concurso, mas eu lembro que quando eu fazia concurso, a gente ficava sempre pensando assim, nossa, qual que é o caso cabeludo cabeludo difícil, né? Que pode cair na prova, tal. E às vezes a prova ela é simples, ela só vai procurar ver o teu raciocínio, nem sempre a prova vai ser um problema super difícil, complicado, mas assim, é óbvio que num estudo do que pode cair, o que é novo, em tese, chama atenção até para ver qual que é o raciocínio das pessoas que estão prestando a prova. Então, já imaginou se cai uma dessa ata de arrematação lá da hipoteca, que é um título? Pode cair. Nunca caiu isso antes. Então, é uma novidade que às vezes você pega o raciocínio do candidato de uma maneira, enfim, de uma maneira até fresca, com algo que é novo e que depende de um raciocínio. Então, eu acho que são potenciais matérias a caírem e com certeza você ter esse domínio de jurisprudência é algo muito importante. Até quando o Mário falava sobre caligrafia, uma pessoa perguntou, como é que eu treino caligrafia? A caligrafia tem até curso de caligrafia, se você quiser fazer. O Mário fez como? Você comprou caderninho, Mário, de caligrafia para treinar a sua? Como que foi? Eu levava o caderno pautado para fazer as atas das reuniões em tudo que eu participava, e o meu estudo foi em cima de um caderno pautado ali, com aquela pauta de caligrafia, né? Com 3 linhas, né? Que a gente faz o minúsculo até encosta na linha de baixo ali, e o maiúsculo encosta na linha de cima. Aí, um pouquinho de tempo, você já colocou o formato da letra em ordem, né? Legal. É bem assim. Legal. Bom, Andréia, o que você diz de segunda fase? E o que você acha, pensando no registro civil, que é uma dica que você deixaria para a galera, assim, de algo legal para estudar dentro desse contexto que a gente trouxe? Bom, eu pensei em várias coisas aqui para falar e conforme foram falando, me vieram ideias novas também. Vou pegar um gancho seu, você falar uma coisa interessante. Não necessariamente a peça prática vai ser um caso super complexo, com uma questão jurídica muito intrincada, que vai derrubar metade dos candidatos. Isso, especialmente no registro civil, não é a intenção. A intenção no registro civil, no G3, é aprovar uma quantidade grande de candidatos para né?
Então, o que vai fazer a diferença nessa questão que não é tão difícil? Vai ser o detalhe, vai ser o capricho, vai ser trazer, por exemplo, para a sua escrituração todas as informações necessárias, não deixar nenhuma de fora. Quem trouxer 100% das informações obrigatórias vai ganhar pontos a mais do que aquele que trouxe 98%, necessariamente. Então, né, quando o examinador propõe uma peça que não é juridicamente, do ponto de vista mesmo com nenhuma teoria mirabolante para resolver, ele quer saber se você sabe escriturar, se você sabe justificar de uma maneira adequada a sua decisão, a sua qualificação. Então, é o detalhe, é o capricho mesmo, e isso vem do treinamento, né? Então, eu pensei em aproveitar esse gancho seu aqui. Também em relação ao material, eu queria falar alguma coisa. Eu concordo com tudo que você colocou, Arthur, material, e eu queria fazer um alerta. Por meio do VAD, que tem vários materiais bons no mercado, na nossa área específica, vocês vão precisar de uma atualizada no material. O que eu quero dizer com isso? Agora que a gente já está chegando perto das provas, eu estou falando para São Paulo, mas isso vale para as outras provas também, né? Entrar no CNJ e você precisa ver qual é o recorte do VAD que você tem. E lá no site do CNJ você consegue fazer uma busca nos atos normativos, colocar o recorte do ano, tem como argumento cartórios e ver tudo que foi publicado depois do material que você tem para levar. E imprimir, a gente pode imprimir diretamente dos sites oficiais. Porque não há editora que dê conta da velocidade com que as nossas normas mudam. E tem que fazer isso também, para quem está fazendo agora São Paulo, tem que fazer também no portal do extrajudicial. Você vai lá em provimentos, tem publicações e provimentos. Eu estava só aqui para exemplificar a importância do que eu estou falando. De julho até agora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 provimentos que alteraram as normas de serviço de São Paulo. Então, mesmo que você goste de um VAD específico, você vai ter que fazer essa atualização. Imprima essas coisas novas para não cair em alguma mudançazinha. Não são mudanças que faz, então também não estou dizendo que você perdeu o seu material, não imprimir. E eu queria dar uma dica para por um acaso não conseguiu adquirir material, né? Às vezes não dá tempo de chegar, está esgotado. E, gente, dá para imprimir diretamente do portal e encadernar. Eu uso assim no meu dia a dia. Eu gosto de ter papel na mão, sou antiga, infelizmente ainda gasto folhas para estudar. Mas a gente pode, inclusive está ali, eu estava confirmando também aqui o edital de publicação, a gente pode imprimir direto do site, então não é motivo de desespero também, se você chegou agora nesse momento, está pertinho da prova e ainda não conseguiu providenciar um VAD, tá? Eu queria também falar um pouquinho, Arthur, sobre a importância do preparo pré-prova, que é o descanso do dia anterior. Quem já foi fazer uma prova exausto e eu fiz essa bobeira, sabe que não funciona. Eu estava fazendo a prova e eu ensino para todos os alunos, descanse, o dia de véspera é um dia de descanso, né, de lazer, de descontrair, porque seu cérebro precisa disso, ele precisa de repouso. E eu um dia resolvi não seguir as minhas próprias orientações, fui fazer uma prova extremamente cansada e eu não conseguia ler, assim, eu não conseguia raciocinar e eu sabia que eu estava perdendo pontos porque eu estava cansada, né? Então, assim, descansem, se preparem para a prova, não ter estresse. Então, conheçam o endereço, conheçam o tempo. São Paulo é uma cidade grande. São Paulo é uma cidade que tem eventos em que fecham ruas, fecham avenidas, as coisas acontecem. Tem feira, né? Na primeira fase tinha uma feira pertinho da prova. Então, são coisas que você não pode deixar para descobrir no último momento, nem pode deixar para chegar em cima da hora dos portões fecharem. Isso gera estresse. Estresse não ajuda no dia da prova. Então, cheguem com antecedência. Preparem seu material no dia anterior, tudo que vocês querem levar. Façam um checklist do edital, o que está lá no edital de leis previstas que podem cair. Verifiquem se no VAD de vocês tem, se não imprimam direto dos sites oficiais também essas leis que eventualmente não estejam ali. E se preparem com essa tranquilidade. Chegar calmo e descansado faz muita diferença na prova, né? Outra diferença grande, leiam com muito cuidado os enunciados, gente. Principalmente nas peças práticas.
Às vezes os enunciados são longos, eles trazem muita informação e tem dois erros que a gente não pode cometer. Um é desprezar a informação. Se o examinador colocou um dado, você precisa pensar se ele é relevante. Às vezes ele coloca só para confundir, mas você precisa fazer essa reflexão, né? Isso aqui não importa. Então, não desprezar dados colocados. E o outro é não assumir informações não dadas. Também as pessoas caem em erro. Ah, professora, mas eu achei que ele era casado, mas não está escrito em lugar nenhum que ele é casado. De onde que você achou? Né? Errou a solução do problema que você fez uma presunção. Então, são os dois erros, né? A leitura do enunciado com muito cuidado. Para o registro... Você quer falar alguma coisa? Eu ia só duas coisas só que eu achei legais que você comentou que vale a pena destacar. Essa separação de material muito importante, para você até não levar, a gente acabou não falando, a gente falou da importância de separar o que é útil, de estar atual e de levar o que pode ser levado, né? Porque tem muitos desses vademecums que a pessoa compra que tem conteúdo jurisprudencial e que não pode ter na prova. Às vezes você pode ficar sem o teu material ali na hora da prova, que é bem traumático e problemático. Então, a gente falou sobre separar, eu acho que dentro desse contexto, né, de organização de material, separar o que pode ser levado para a prova, tomar cuidado com isso. E essa questão do descanso, muito legal você trazer, porque, de fato, eu acho que vai chegando a hora da prova e muitas vezes a gente tem a sensação que não sabe muita coisa e a gente sabe, e aí tem gente que acaba se destruindo mentalmente, lendo, relendo, e o cara chega na prova tão cansado que ele perde totalmente o raciocínio. Eu acho até que a véspera da prova, né, um sábado que antecede a prova, a pessoa deveria, se possível, se ela se sentir confortável mentalmente com isso, não fazer nada. Né, tirar o dia para descansar, para fazer uma coisa que gosta, para organizar talvez o material ali, mas sem se preocupar intelectualmente, porque é fato que a tua condição mental influencia na hora da prova. Né? Eu acho que hoje, na verdade, a condição mental influencia em tudo, influencia na qualidade do nosso trabalho, na qualidade que a gente vive, em muitas coisas a gente tem que dar devida atenção para isso. Então foi bem legal você trazer, eu acho que é importante as pessoas se respeitarem e respeitarem até, eu acho que quando você opta por esse descanso de véspera, é até uma credibilidade que você dá para o estudo sério que você fez ao longo do tempo que antecedeu a prova. Porque quem estuda com seriedade grava, né, aquilo que precisa ser gravado e não vai ser um dia que vai mudar a história da pessoa. Então, eu acho que a gente tem que acreditar mais naquilo que fez, né? Pô, se eu estudei, se eu me dediquei e eu quero fazer uma boa prova, se permita ter esse tempo de relaxamento na véspera. Arthur, mas eu não estudei, eu preciso tirar o atraso nesse último dia. Não será um dia que vai equivaler ao teu tirar o atraso. Se você não confia em você, confia em Deus, que ele, se for o caso, vai te ajudar, né? Mas não é um dia não vai mudar a tua caminhada dentro de uma prova escrita. Então, e quando eu falo em confiar em Deus, eu falo com verdade mesmo, porque às vezes a prova tem uma pitada de sorte, igualmente. Quem nunca pegou uma pergunta, seja numa prova de teste, numa prova escrita ou numa prova oral, falou, cara, nossa, que bom que isso foi perguntado para mim e que bom que não perguntaram outra coisa. Há quem chame de sorte, há quem chame de merecimento, há quem, enfim, os nomes são vários que podem dar aí, mas tem essa pitada do imprevisível na prova sempre existe, ela pode jogar tanto mais a teu favor como nem tanto. Então é um ponto interessante também, eu achei bem legal você trazer isso. Bom, então, para o registro civil, para também não me estender muito mais, eu queria só sugerir, levem o código de 16, gente. Por quê? Para a prova do registro civil, especificamente de segunda fase. Porque os casos de registro civil podem envolver praticados naquela vigência do código 16. Um casamento antigo que vem uma averbação atual para você praticar. É legal, é um adicional aí que pode te ajudar a resolver alguma coisa, fazer a referência correta do artigo do Código de 16. Acho que vale a pena. Em termos de matéria, todo mundo está aqui apostando em livro E, né? Pelo perfil da banca, da examinadora, pelo que já apareceu na primeira fase, uma aposta grande de alguma coisa de livro E. Então, acho que é imprescindível estudar.
Estudar as questões de nacionalidade e registro civil também pode cair de várias formas e também é um tema bacana, não caiu ainda. E complementando para finalizar, a diferença que o Arthur falou, né? Não transcrever, ainda que indiretamente, as questões, procurem fazer, principalmente na dissertação, conexões entre o direito civil e o registro civil e o notas. O Arthur deu o exemplo aqui da separação de fato. Vem uma questão sobre separação de fato. Olha, temos decisão antiga vedando a averbação de separação de fato no casamento. Porém, com a edição da nova resolução que alterou a normativa, os notários agora podem lavrar escrituras de separação de fato. E no voto, na decisão ali da resolução, foi expressamente consignada a impossibilidade dessa averbação. Portanto, é um tema que volta a ficar aberto no registro civil. A impossibilidade, André, ou possibilidade? A gente tinha a decisão anterior a essa mudança pela impossibilidade. Não se podia averbar a separação de fato no casamento. E eu vejo que isso foi reaberto. É uma discussão que vai precisar ser feita no registro civil aqui paulista de novo, porque no próprio no relatório ali da decisão que mudou a resolução do divórcio, fala da possibilidade de averbar. E a separação de fato averbada, aí olha como você pode conectar com outras coisas. Ela tem relevância no direito material, ela determina no fim do regime de bens. Ela permite a formação de uma nova união estável, né? Então, essas conexões que vão enriquecer seu trabalho. Acho que é isso, né? Você sabe que quando saiu essa questão da separação de fato, a hora que eu li ali de bate-pronto, eu falei, não, me perguntaram justamente sobre isso. Você acha que pode ser averbado no registro civil? Eu falei, de imediato, pensando nessa base que tinha anterior, eu falei, não tem, mas depois pensando melhor, eu acho que é relevante sim você ter essa informação num assento de casamento, por exemplo, porque tem reflexo, né? Então, eu quando eu li a primeira vez, me perguntaram, eu falei, acho que não, continua sem poder, mas pensando, depois refletindo um pouco melhor, até nessa conversa que eu tive com o Bernardo, eu falei, não, cara, tem relevância, eu acho que é importante sim, mas é um tema, olha só, é um tema com potencial indagação, seja na prova do notas ou do registro civil, ou nas duas, né? É um tema novo. Exatamente. É um tema que está em aberto. Você não vai poder cravar nada, mas precisa mostrar que sabe todo esse desenvolvimento. Sim, sim. Legal, legal. Gostei das dicas, muito bom. E, Gustavo, vamos ouvir um pouquinho agora sobre registro de imóveis. Eu acho legal, eu vejo que você tem falado bastante sobre o tema. O Gustavo, ele transmite muita tranquilidade na fala dele, então é legal a gente ouvir. E registro de imóveis é interessante, né? É uma matéria que nem sempre a gente encontra muita gente disposta a falar. Então eu queria ouvir o que você acha que é relevante, tanto para a segunda fase como para a prova do registro. E eu queria que você abordasse um ponto, se você puder, por favor, da relevância do treino pré-prova, né? De treinar, se você acha que é válido treinar a dissertação, treinar a peça prática, se você acha que isso tem valor. Eu sei que tem pessoas que ficam construindo estruturas de potenciais dissertações para ter uma ideia, caso caia, se você acha isso legal. Queria que você contasse nesses aproximadamente 12 minutinhos que a gente tem aqui, pode passar um pouco até, sobre esse tema, ouvir a tua visão. Pois é, Arthur, eu acho que a gente chega lá no final, vou começar pelo começo para não inverter a ordem. Tem aquelas coisas que todo mundo vai bater e que você já falou, o Mar já falou, a Déia já falou, que é o lance da letra. E para quem quiser uma dica de como treinar isso, eu faria anotações das aulas, se vocês estiverem assistindo as aulas ainda ou forem assistir alguma coisa, que façam cadernos à mão, porque tem a questão da caligrafia em si, mas tem a questão também do treino, do volume de escrita à mão, que os seus músculos da mão precisam estar acostumados, porque no dia da prova lá é puxado, é bastante coisa que a gente escreve. Então, se tem alguma coisa que dá para a gente, todo mundo escrever à mão, as anotações das aulas que a gente faz, quaisquer aulas que sejam essas. Outro assunto, antes da gente entrar diretamente na parte da prova de RI,
que foi abordado pela professora Andréa, que eu gostaria de salientar muito, é do descanso, da rotina, da disciplina e principalmente do sono. Os estudos que a gente vê sobre neurociência e sobre desenvolvimento, biologia, funcionamento do cérebro, etc., eles são muito unânimes em salientar a relevância do sono para a fixação do aprendizado. Tem estudos que falam aí uma diferença de 30 a 50% do potencial de retenção e de memorização, porque durante o sono você extrai informações de uma parte do cérebro que é provisória e leva para uma parte definitiva. E se você não esvazia a parte provisória, é como um computador que está com aquela memória de curto prazo cheia, nada mais entra ali. Então, manter uma rotina disciplinada de sono, fazer a sua higiene do sono antes de ir para a cama e tentar se dar a possibilidade de dormir 8 horas por dia, não é relevante só antes da prova, é relevante durante a preparação e é uma coisa que é pré-requisito para a gente conseguir tentar avançar nos concursos públicos. Quem não dorme, não passa em concurso público. Não adianta você achar que você é o super-homem e que você está bem com 4, 5 horas de sono por dia. Os estudos mostram que há pessoas que são assim, mas que elas são raras. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você ser efetivamente uma pessoa que está bem com 4 horas de sono. Então, muita atenção com isso. No que diz respeito ao material do que foi dito para todo mundo aí, o fato de preparar o material para levar para a prova vai dar familiaridade para você e familiaridade vai dar agilidade no momento da consulta. Então, preparem o material para levar para a prova. Já no que diz respeito à chegada e elaboração da prova em si, eu acho que convém muito a gente salientar a importância de fazer um planejamento da dissertação antes de sair escrevendo. Não dá tempo de fazer rascunho, mas dá tempo de você enumerar pontos relevantes para a prova e mais, organizar. Como a gente está fazendo a prova à mão, a gente tem uma peculiaridade em relação àquilo que a gente está habituado, que é o processador de texto. No processador de texto, você fala, puxa, esqueci uma coisa. Volta 3 parágrafos anteriores e coloca a informação no lugar correto. Na hora de fazer a prova à mão, isso não é possível. Só é possível fazer a preparação da prova. Então, estruturar a ordem lógica em que o raciocínio vai ser desenvolvido na hora da prova é importante, e já que não dá para fazer um rascunho da prova, porque não vai dar tempo, então ordenar aí em pontos-chave, ou então em palavras-chave, aquilo que a gente vai utilizar na hora de escrever a prova. E nesse ponto eu começo a entrar diretamente na questão que você formulou sobre a necessidade e a relevância do treino pré-prova. Porque é o treino antes da prova que vai te dar essa familiaridade sobre como se organizar no dia da prova para não chegar lá e ser uma surpresa. Não pode, tudo bem. O que adianta você assistir essa live aqui? O que adianta você ver todos os professores falando a mesma coisa se no dia da prova vai ser a primeira vez que você vai fazer um rascunho para a prova? Então é importante que você faça, porque é o treino que faz o mestre. Treinar a escrita e a elaboração da prova é importante na parte da organização e é importante também na hora de verificação do resultado. Então, fez o treino pré-prova, é importante submeter esse treino à verificação de uma terceira pessoa que vai olhar sua caligrafia, que vai olhar sua ortografia, sua gramática. Não perder ponto com isso é realmente muito triste. Então, submeter isso a alguém, né, eu costumo muito bater no ponto de que se a gente tem um modelo de escrita que a gente pode copiar, é o modelo do editorial de um jornal de grande circulação, porque ali a gente tem como estruturar uma dissertação de forma lógica, de forma razoável e num tamanho muito adequado. Geralmente o tamanho de um edital de jornal é o tamanho de uma peça que você vai escrever numa dissertação de segunda fase. Então ali tem uma maneira adequada. Não gosto de uma linguagem rebuscada exageradamente. Eu acho que isso milita contra o candidato. Se a gente fizer
um português simples, mas correto, já está fazendo muito. Não precisa fazer português rebuscado, muito menos recorrer a estrangeirismo, a latim, francês, inglês, só quando não temos uma tradução exata. Só é válido quando o termo em estrangeiro passa mais informação do que o termo em português. Então, se você fizer em português, e em português claro, já está excelente. Não precisa fazer muito mais que isso. E, vindo diretamente para a prova de RI, gostaria de lembrar que a prova de RI ela tem uma peculiaridade, que a peça em si geralmente não é uma peça complicada. O que é complicado é o raciocínio para se chegar nessa peça. E nesse ponto, eu tenho observado que muitos alunos costumam fazer duas coisas antes da peça prática, que é colocar os atos preliminares que devem ser praticados, fazer a peça e depois colocar uma justificativa explicando os motivos pelos quais você fez a peça. Por quê? Porque na peça de RI não cabe justificativa. Então, não é que você faz, por exemplo, uma averbação premonitória e justifica que você fez ela no corpo do próprio assentamento. Isso pode até aparecer em outras matérias, mas em RI não cabe essa justificativa dentro da peça. Então, qual que é a orientação aqui? A orientação aqui é ler com muito cuidado o enunciado e ver se é compatível, porque às vezes o examinador só quer a peça. E se ele pedir exclusivamente a peça, você não deve fazer atos preliminares e justificação no final. Mas se ele deixar isso em aberto, talvez isso agregue à prova. Então, atos preliminares, o que, que é? Foi lançado no protocolo, foi feita uma anotação no protocolo, foi atualizado o indicador pessoal, o indicador real. Tem os atos posteriores, né? Emitida a DOI, comunicado o COAF, né? O IF. São atos que você pode indicar que você fez ou que seriam devidos para além da peça, que geralmente é uma peça de livro 2, de matrícula, de atos registrais na matrícula. Então, esses atos preliminares e posteriores talvez seja conveniente. E a justificativa no final talvez seja conveniente. Olha, fiz esse ato por tal motivo. Eu podia registrar compra e venda porque não existia uma questão de disponibilidade, não existia uma questão de continuidade. Talvez isso seja interessante, mas avalie de forma muito criteriosa se isso é compatível com o enunciado. Não saia fazendo isso, que às vezes não cabe no espaço, às vezes não cabe no tempo. Então, avalie com muito cuidado se isso é compatível com o enunciado, porque a linha mestre é o enunciado. E sobre as peças de RI, aí é um problema muito sério, porque o RI é um universo gigantesco, difícil a gente dizer o que pode cair, a gente não tem bola de cristal, mas eu acho que, como vocês já mencionaram aqui, mudanças legislativas colocam certos temas em evidência, e eu acho que tem um tema que está em evidência agora, que é decorrente do Marco Legal das Garantias, que é a hipoteca. Não sei dizer se eles cobrariam a execução extrajudicial. Faz só um ano que a gente tem o Marco Legal das Garantias, né? Talvez tenha que amadurecer muita coisa ali. A questão da ata notarial de transmissão de propriedade na hipoteca talvez mereça ainda algum amadurecimento, e essa dúvida que existe atualmente talvez ainda impeça o examinador de cobrar especificamente esse tema. Mas veja, são tantas inovações que apareceram na hipoteca que o tema hipoteca ganha relevância. Então, por que eles não podem perguntar nada numa dissertação sobre temas consolidados da hipoteca? Classificação das hipotecas, título constitutivo, princípios que são aplicáveis a ela. Eu acho que isso atrai relevância para o tema. Eu estou com aquela percepçãozinha de que talvez venha aparecer de forma direta ou indireta, ou na dissertação, ou nas perguntas, ou na peça, talvez venha aparecer alguma coisinha de hipoteca. Gostaria de lembrar vocês de fazerem um estudo bom e aprofundado sobre isso. Mas para não me alongar exageradamente no tema, eu acho que era isso que cabia aqui falar, Arthur. Você sabe que essa questão do sono, eu lembro que há muito tempo eu falo sobre isso para quem presta concurso, né? Da importância de você dormir bem, de comer bem, de tentar ser mais calmo, né? A gente vive uma vida que é muito estimulada. E aí muita gente, eu lembro que hoje talvez um pouco menos, mas muita gente falava assim,
para você é fácil falar isso porque você já passou no concurso, né? Então você já passou no concurso, então você consegue dormir, e na verdade acho que o raciocínio tem que ser outro, é o que você falou, a gente tem que cuidar para conseguir. Porque às vezes cuidando é difícil a gente lidar com tudo, né? Mesmo você buscando um arsenal de medidas para estar mais produtivo, para estar se sentindo melhor, a gente não consegue, porque tem muita coisa, né? Tem trabalho, quem estuda tem estudo, tem aula, tem filho, tem coisas que a gente gosta de fazer, um monte de coisa. Então, acho que despertar isso nas pessoas, né, da importância desse autocuidado para conseguir o objetivo é muito importante. E não conseguir o objetivo para depois cuidar, porque às vezes você não vai conseguir o objetivo se você não tiver esse olhar. É muito interessante. E sobre treino, cara, eu acho treinar para essa segunda fase muito importante, assim, muito importante mesmo. E você tocou num ponto que acho que nós não tínhamos falado ainda, que tem muito valor, que é o ponto de que, cara, não dá tempo de fazer rascunho de tudo para passar tudo a limpo. Tem gente que tem a falsa ilusão que vai fazer uma prova e que vai fazer todo o rascunho da dissertação para depois passar limpo, que vai fazer todo o rascunho da peça prática para depois passar limpo. Não dá tempo, não dá tempo. Então, eu acho que um dos fatores que ajudam muito na boa aprovação na segunda fase é a pessoa desenvolver essa percepção de estruturar a resposta e, com base nessa estrutura, construir uma resposta adequada direto no caderno das respostas. Né? Então, não é que quando a gente fala que não dá tempo de passar limpo, eu não estou fomentando você sair escrevendo sem pensar e sem refletir, até porque, como o Gustavo bem pontuou, nós não temos como voltar no editor do texto e apagar aquilo que foi escrito. E você ficar riscando a tua prova inteira, com certeza traz uma impressão visual não tão bacana e vai ter perda de desempenho, perda de nota. Então, uma coisa que vale muito no treino, eu acho que é isso, né? Você ganhar uma percepção, um senso de organização. Pô, sei lá, legal. Fizeram uma dissertação sobre inventário. Eu sei qual é a história do inventário extrajudicial, eu sei o que mudou, eu sei o que é princípio, eu sei o que eu vou escrever. E aí, claro, com base naquela estrutura, você vai e coloca no papel o que você acredita que tenha valor. Então, isso é bem, bem valioso. E eu acho que o treino ajuda muito nesse aspecto. Porque, efetivamente, se você chegar numa prova na qual você treinou, né, você treinou para ela e você sabe mais ou menos como montar, como estruturar, as possibilidades que você tem de performar melhor, elas crescem substancialmente. Para fechar, houve duas pessoas aqui que perguntaram sobre material, se pode levar material, acho que com súmula, com enunciados, coisas nessa linha, e uma outra pergunta veio no sentido de quais são os materiais adequados. Então, não sei se, Andréia, quer falar um pouco sobre materiais? Você tocou nesse tema. Claro que tudo que fugir da letra de lei, a gente não pode levar. Então, é um outro cuidado que você tem que ter com o teu material, né? Verificar essa situação do que pode estar no material que você está levando para a prova. Isso aí. Súmula e os enunciados do Conselho Federal de Justiça não podem. Mas as bancas costumam aceitar que você grampeie essa parte, isole essa parte antes, tá? A gente não pode afirmar categoricamente, mas em geral a experiência aqui em São Paulo é que se você grampear e isolar esse pedaço do seu VADER, tá tudo bem. Não pode estar ali disponível para consulta. E o que mais? Era isso, né? Era isso. Mas se puder evitar, melhor, né? Acho que se o cara puder ir para provas com material sem isso, melhor, né? Acho que, né? Corre menos risco, né? Corre menos risco. Legal. Bom, gente, a gente agora fechou aqui o tempo que tínhamos previsto para esse encontro. Creio que tenhamos trazido bons elementos aí para quem vai fazer segunda fase, não só em São Paulo, mas também em outros estados do Brasil. A Andréia Deia Gigliotti, lá de São Miguel Paulista, falou que exposição de motivos também não pode. Foi uma boa lembrança aqui da nossa amiga que está assistindo. Um abraço para a Deia. E agora a ideia é que com esses materiais com essas ideias, perdão, que vocês receberam aqui, que vocês tenham bons
boas práticas, né, nesse momento de pré-prova. Sobre gravação de aula que o pessoal perguntou, já não é a primeira pessoa que pergunta, sim, ela fica gravada aqui no Instagram. Se eu conseguir colocar todo mundo como colaborador, vai para o perfil de todo mundo. E normalmente as nossas lives do Quinta com o DG também vão para o nosso canal do YouTube. Isso deve acontecer em breve, tá? Então quem perdeu alguma coisa vai poder assistir depois. E é isso, gente. Quem participou aqui, eu espero que tenha saído com ideias melhores. Quero agradecer o Mário, a Andréia e o Gustavo pela oportunidade de trazer aí boas ideias para a gente. Agradecer a todo mundo que passou. E vamos ver, até conversei com o Mário se a gente organiza para as próximas quintas-feiras. A gente tem quinta que vem a véspera da prova do Notas e Protestos, na outra quinta a véspera do registro de imóveis. Lá em novembro, né, ficou distante o registro civil, mas eu quero tentar organizar para nas vésperas de cada prova a gente trazer aqui no Quinta com o DG conteúdos voltados para as provas. Então vamos ver se quinta que vem a gente volta aqui com algumas ideias mais específicas, afuniladas para Notas e Protestos. Na outra quinta para o registro de imóveis. E aí o Gustavo vai falar praticamente sozinho, né? Não vou ficar metendo meu dedo no que a gente não trabalha tanto, principalmente numa segunda fase. E com isso o plano é ajudar vocês a conseguirem ter um desempenho melhor nas suas provas, seja em São Paulo, seja em outros lugares. E se você, de repente, não presta concurso, eu acho que alguns dos pontos que a gente traz aqui são aplicáveis para a vida, para quem trabalha no notarial e registral. É isso. Gente, obrigado por estarem aqui conosco. Foi uma alegria, uma honra. E a gente se vê na semana que vem em mais um Quinta com o DG. Valeu, gente. Boa quinta-feira a todos aí. Até mais.